Vamos orar. Senhor Jesus, Tu disseste que a Tua palavra é Espírito e vida. E se ela é Espírito e vida, ó Deus, ela não pode ser simplesmente ministrada, Deus, pelo homem ou por mim, porque não proverá o que ela provê, a vida, Senhor. Então, Deus, eu peço nesse instante que o Espírito Santo, que administra a Tua palavra em nós ou através de nós, nesse momento, me oriente, Senhor. Que me ajude, que me oriente, que me ensine, que me encaminhe, para que eu possa unicamente falar conforme a Tua vontade. E quanto, Deus, a esta magna congregação, a esta congregação, que Teu Espírito, ó Deus, possa abrir os olhos do entendimento de cada um, para que todos nós possamos compreender, ó Deus, a Tua palavra, de tal maneira que, a partir desta palavra, possamos ainda mais sermos, ó Deus, edificados em Teu Filho, porque essa é a Tua vontade, Deus. Por favor, seja com todos nós, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. O nosso texto, esse texto que eu li, é 2 Timóteos, no capítulo 4, versículo 1 ao versículo 5. Ok? É um apelo ou uma exortação solene que o apóstolo Paulo, ele fez a Timóteo. Eu quero dizer, não é só uma exortação. Não foi só um simples apelo, foi um apelo ou uma exortação, um pedido solene que o apóstolo Paulo fez a Timóteo. E isso ele mostra a maneira como o texto começa. O texto começa com a palavra conjuro-te, que significa rogo-te com insistência, peço-te que prestes atenção, dá importância a isso que eu estou te pedindo ou vou te pedir, não é? Então, o nosso texto é um apelo ou é uma exortação solene. E era algo que Timóteo tinha que tomar com toda a responsabilidade, tinha que dar muita importância. E o apóstolo Paulo, para mostrar que era um apelo sério, que tinha solenidade, o apóstolo Paulo, ele faz, considerando, ele faz esse apelo, ele faz levando em conta a presença de Deus, o nosso Pai, e a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque ele diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Em outras traduções, tal como na linguagem de hoje diz, na presença de Deus e de Jesus Cristo, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos ou mortos, ordeno-te. Então, o apóstolo Paulo, para mostrar que esse pedido que ele estava fazendo era solene, era sério, ele faz levando em conta a presença de Deus, a presença de Jesus Cristo, não é? Tal como muitas vezes em várias cerimônias ou atos solenes, não é? São feitos ou fazem diante da presença de testemunhas. Muitas das vezes, por exemplo, os casamentos, a solenidade do casamento, quando está na conservatória ou mesmo na igreja, leva-se em conta a presença das pessoas. E até, por acaso, nas conservatórias, pede-se que haja uma ou várias testemunhas,
para dar a seriedade ao ato, a solenidade ao ato. Estiveram presentes aqui essas pessoas, inclusive algumas pessoas assinaram. Então levem em conta que esta cerimônia que vocês estão a fazer é algo importante. E também muitas vezes acontece isso em outros tipos de cerimônias ou outros tipos de atos. Às vezes, quando está para haver um acordo de alguma coisa, não é? Ou de compra, ou de venda, ou outra coisa que seja tão importante, para que o ato seja solene, não é? Muitas vezes há necessidade de ter a presença de outras pessoas, e muitas das vezes alguma dessas assinam como testemunho, não é? Fazendo com que o ato, não é, seja solene, seja importante, não é? E o ato se torna ainda muito mais solene quando pessoas que estão lá são pessoas com algum cariz importante, ou são pessoas relevantes, não é, na nossa vida. Muda muito mais ainda, não é, o cariz do ato. E o apóstolo Paulo, aqui ao exortar, o que nós vamos ler a seguir, o que Timóteo tinha que fazer, ele mostra que estou a te pedir de forma solene, mas estou a te pedir isso diante de Deus e diante do Pai. Diante de Deus e diante do Pai. E nesse caso, quando ele realça, não é, quer Deus, quer Jesus Cristo, não é? Ele também realça algo muito importante, como dizendo, peço-te isso por causa disso. Ele diz, não é? Diante de Deus, diante de Jesus Cristo, que há de vir e julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Olha, o que eu estou a te pedir, toma isso em consideração por causa de Deus e por causa de Jesus Cristo, que há de vir e julgar os vivos e os mortos. Então o apóstolo Paulo nos mostra, leva a sério isso, por causa disso que vai acontecer. Então, algo que é mais valoroso é que dá valor em algo que aparentemente, ou que de princípio era menos valoroso. Ok? Então aqui o apóstolo Paulo começa a mostrar a seriedade do juízo que há de vir. Por favor, por causa de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos no seu reino, o apóstolo Paulo está a dizer, isso é muito real, é muito certo, vai mesmo acontecer, Jesus vai vir, Jesus vai julgar os vivos que encontrar e os mortos que encontrar mortos, mas vai julgá-los e o seu reino vai ser estabelecido. Por causa disso, eu peço o seguinte, eu peço-te que faças isso, isso, isso. Só quero dizer que não é o apóstolo Paulo, ao tocar na questão do julgamento, nos mostra, não é, como algo que deve ser considerado para nós como base, como fundamento a considerar, não é, no nosso modo de viver no dia a dia. Dia a dia. Todos nós temos que nos lembrar, dia após dia, que um dia que teremos que prestar conta diante do Senhor Jesus Cristo. E quero só acrescentar, quer acreditemos ou não acreditemos. Quer desejemos ou não desejemos. Ok? Mas nós que temos a possibilidade de aprender isso e ouvir isso, então temos também a vantagem de poder corrigir as nossas vidas, né, para que quando cheguemos diante do Senhor Jesus, possamos ser achados inculpáveis. Ok? Então nós temos essa graça. Mas eu fui então falando, não é, fazendo essa introdução, mostrando que o apóstolo Paulo, não é, nesse texto ele fez um apelo, um pedido solene, não é, a Timóteo. E ele então pediu ou apelou que Timóteo fizesse. Porque ele quando começa de uma forma muito solene. O que ele pede, não é, ou o que Timóteo tinha que fazer, está no versículo 2. Versículo 2. Ele diz,
que pregues a palavra de Deus e que insistes, eu não estou a seguir conforme está lá, acompanhando, e que insistes em anunciá-la, quer seja em tempo oportuno ou não, que procures convencer as pessoas, que procures repreender as pessoas, que procure animar as pessoas, que procure ensinar as pessoas com toda a paciência e verdade, segundo o ensino de Jesus Cristo. Isso está aqui. Como diz aqui no texto, diz que pregues a palavra, insistas, persuadas, ok? A tempo e fora de tempo, quer dizer, em tempo que pareça oportuno ou em tempo que não pareça oportuno, em tempo que pareça o mais favorável ou em tempo que não pareça favorável, mas pregues, insistes. Algumas quer dizer repreender, não é ou não repreender, quer dizer que insistir, é tentar convencer. Repreendas, exortes com toda a longanimidade ou paciência e com toda a doutrina ou verdade, segundo não é, a palavra do Senhor. Isso é que o apóstolo Paulo não é, pede a Timóteo. O apóstolo Paulo começa, ele faz esse pedido, mas ele procura mostrar: olha, Timóteo, eu estou a te pedir algo muito sério. Estou a te pedir algo que tu tens que levar com toda a responsabilidade e com toda a seriedade. E isso que o apóstolo Paulo pede que Timóteo faça, não é? É algo que deve ser feito pela igreja, em todo momento, sobretudo por aqueles que são chamados que ou a ensinar ou a dirigir a igreja ou qualquer, não é, instituição, organismo dentro do corpo de Cristo, ou a presidir. Ele pede não só que Timóteo pregue, por exemplo, aos domingos, que nós poderíamos dizer que é o tempo favorável, não é? Porque é um tempo que é determinado, não é? E que se espera que nesse momento haja uma pregação. Mas ele diz: Timóteo, pregue a todo momento. E quero só dizer que Timóteo, ele havia sido selecionado ou escolhido pelo apóstolo Paulo para supervisionar ou pastorear ou bispar uma igreja que era a igreja que estava em Éfeso, ok? E ele era um jovem. E ele procura mostrar: você vai estar lá, mas pregue, insista, persuada, procure convencer, procure mostrar, procure animar as pessoas, não é? Acerca da verdade. Acerca da verdade. Faça isso com toda a paciência. Não é aquela dizer: não, olha, já lhe ensinei e ele, se quiser ouvir, que ouça, mas pelo menos já fiz a minha parte. Não é isso. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo: luta, insiste para ver todos os meios, não é? Para ver que se por todos os meios as pessoas possam compreender a palavra de Deus. Insista, insista, luta. Esse deve ser, não é, o dever da igreja. Nós, como igreja, devemos agir assim. Porque às vezes há uma tendência de dizer: pá, o irmão não está a ouvir, já lhe falei uma vez e chega. Ele depois vai ter que comer, vai ter que prestar conta a Jesus Cristo. Mas nós não trabalhamos com paciência, conforme ele diz, com toda a longanimidade, para ver se porventura o irmão ou a irmã venha a compreender a vontade de Deus. E o apóstolo Paulo, a pedir essa solenidade, ensina isso a Timóteo. E Timóteo, conforme eu disse, era jovem. Era jovem. Porque até na primeira carta de Timóteo, o apóstolo Paulo diz: não permita que as pessoas abusem da tua mocidade. Não permita. Porque ele era jovem e havia de encontrar uma igreja que até tinha sido estabelecido, quer pelo Apolo e pelo apóstolo Paulo, que eram homens já mais velhos e adultos. Mas o apóstolo Paulo viu pelo Espírito Santo que quem vai supervisionar essa igreja é você, Timóteo. E em Efésios havia muitos desafios doutrinários. Eram pessoas também muito refletidas, mas tinha muitos desafios. Mas o que o apóstolo Paulo lhe pede é isso: não só pregues em tempos oportunos, não só ensines em tempos oportunos, seja passivo, seja insistente. É como se fosse bate na porta. Isso
deve ser a nossa virtude, sobretudo aqueles que são chamados para ensinar, aqueles que são chamados para liderar, aqueles que são chamados para pastorear. E há uma razão, não é? Há uma razão pela qual o apóstolo Paulo fez esta exortação a Timóteo. E que também deve ser nossa preocupação, e porque também isso que o apóstolo Paulo queria evitar até já chegou. Então, por que o apóstolo Paulo fez esse pedido tão solene, não é, a Timóteo? Por que Timóteo, não é, tinha que levar isso tão a sério? Não é? Tinha que dar tudo por tudo para pregar, ensinar, convencer, animar as pessoas. Por quê? Versículo 13 e versículo 4. Versículo 13 e versículo 4. É que o apóstolo Paulo, ele sabia, não é, pelo Espírito Santo, por Deus, que haveria de chegar um tempo, não é, em que as pessoas não haveria de chegar um tempo em que as pessoas não haveriam de suportar mais a verdade, a sã doutrina, a palavra pura. Ele diz assim, eu vou ler desde 2 até 4. Que pregues a palavra, a gente já tinha lido, que pregues a palavra, isto é tempo e fora do tempo, redar ruas, repreendas, exortas, com toda a longanimidade e doutrina. E ele aqui começa o versículo 3 com o porquê disso. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Isso é, virá tempo em que haverá pessoas que não vão suportar a pura palavra de Deus, o ensino da verdade. Mas tendo comichão nos ouvidos, estando incomodados, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Quer dizer, as pessoas preferirão pessoas que lhes ensinem aquilo que eles querem ouvir. Então, a preocupação que o apóstolo Paulo tinha naquele momento, ao exortar que Timóteo ele ensinasse com insistência em todo momento a palavra de Deus, era pelo fato de que haveria de chegar tempo, não é, em que as pessoas não haveriam de suportar ou desejar o ensino verdadeiro da palavra de Deus, não é? Pelo contrário, iriam preferir seguir os seus próprios desejos, preferindo ou arranjando para si mestres ou pregadores ou pastores que lhes dissessem aquilo que eles iriam querer ouvir. Para quê? Para evitar o incômodo da consciência. Para quê? Para evitar o incômodo da consciência, ou conforme diz o texto, a comichão dos ouvidos. A comichão dos ouvidos. E o texto continua dizendo, não é? E por causa desta atitude das pessoas, versículo 4, não é? As pessoas iriam passar a dar mais valor a fábulas. Quando falamos fábulas, estamos a falar de lendas, estamos a falar de contos bonitos, do que a verdade. Hoje, muitas vezes, fica mais fácil até trazer um bom conto bonito, assim, que mexe o coração, alguém inventou, viu que até cai bem, nós vamos dizer, do que ensinar a palavra, não é? Segundo toda a sua verdade, muitas vezes tão dura, tão crua, mas que nos leva a um arrependimento verdadeiro e sincero, né? Nós preferimos aquela palavra bonita. E a igreja começa a tentar a várias lições, a várias fábulas. Hoje se fala muito. Como se a palavra de Deus estivesse desprovida, não é, de ensinamentos que nos podiam levar à reflexão profunda. E essa é a tendência, não é? Essa é a tendência. Então as pessoas iriam preferir isso, não é? Ou aqui o versículo diz que haverão de dar mais valores às fábulas do que à verdade, não é? A verdade que nos salva, a verdade que nos mata. A verdade que nos salva e a verdade que nos mata. Porque a verdade verdadeiramente nos mata. A verdade, ela mata o nosso eu. Quem se achega a Jesus Cristo, deixa de ser ele. Ele conforme ele era antes. É morto.
Nós somos mortos por Jesus. A nossa vida antiga tem que ser mortificada. O nosso orgulho tem que ser abatido. A verdade nos mata. A verdade nos incomoda, nos confronta. Ela nos confronta. Não quer dizer que a verdade ela em si é um incômodo, mas é que ela confronta o nosso mau estilo de viver, os nossos maus desejos, as nossas más intenções. Ela nos confronta a sério. Ela nos confronta a sério. É o que Jesus nos faz. Conforme muitas vezes ele diz, Jesus nos mata. Por isso é que o apóstolo Paulo disse, não é? Agora que estou em Cristo vivo, não é? Não mais eu, mas Cristo vive em mim. A verdade nos mata. Ela nos mata. A verdade nos tira o sossego, não é? A verdade nos tira o sossego ou a paz no erro. No erro. Quando nós estamos diante de Jesus, quando nós somos confrontados pela verdade, aquilo que era erro, que nós fazíamos à vontade, sem sentir remorso, passa a nos incomodar. Passa a nos incomodar. A verdade nos confronta, tira a nossa paz no erro. No erro. Estou a repetir. Não estou a dizer que tira a nossa paz. Pelo contrário, quando somos mortificados em Cristo, nós ganhamos a verdadeira paz. Mas há uma coisa que acontece quando nós estamos em Cristo. E alguém diz, há um livro que diz assim, desde o momento que criei em Cristo, parei de pecar em paz. Quando nós estamos em Cristo, nós paramos de pecar em paz. Quer dizer, erramos e não sentimos remorso ou dificuldade. Quando estamos em Cristo. Um livro muito forte para casa dele. Parei de pecar em paz a partir do momento que estive em Cristo. Quem está em Cristo não tem martírio maior do que o peso da culpa de ter pecado ou estar em pecado. Incomoda. Nós não estamos em Cristo e cometemos um erro. A maneira como Deus nos mexe, como o Espírito Santo nos mexe, não é incômodo mais do que isso. Podemos tentar tapar com a peneira, tapar com o lençol, podemos tentar dormir, podemos tentar levar, nós vamos dar conta que há uma coisa lá dentro que vai nos bater, mas vai nos bater, vai nos bater. Vai nos bater. Hoje, na igreja já não se exorta de forma contínua e de forma contundente sobre assuntos que são chaves, não é, na doutrina divina, que era a preocupação do apóstolo Paulo ao se dirigir a Timóteo. Eu quero dar, por exemplo, alguns exemplos. Hoje a igreja já não fala com insistência sobre a santidade. Conforme não é 1 Pedro, eu quero pedir que todos possam abrir 1 Pedro 1, 15 a 17, não é que diz, não é? Eu vou abrir e vou ler, vamos ler juntos. 1 Pedro 1, diz assim, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santos. E se invocais, e se buscais por Pai, aquele que sem a exceção, sem diferença de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Esse texto nos exorta o facto de Deus ser santo, não é? E Ele nos ter chamado, nós também devemos ser santos. Dizem, santo em toda a nossa maneira de viver. Em casa, na rua, no serviço, na escola, em qualquer lugar, devemos procurar viver como santos. E devemos nos lembrar
que aquele que nós temos agora buscado, não é? Ele não faz diferença de pessoa. Ele leva em conta o que cada um faz. Então, se nós temos consciência de que Deus não faz diferença de pessoa, não podemos pensar que eu tenho a liberdade de pecar e ser aceito por Deus e um dia não ser, e um dia ser impune caso eu não reconheça a maldade dos meus pecados. É isso que o texto aqui diz. Se Deus, Ele não faz diferença de pessoa, Ele julga as pessoas pelos seus erros, então eu também sou uma dessas pessoas. Eu sou uma dessas pessoas, você é uma dessas pessoas. E isso não se ensina hoje com insistência na igreja, com contundência. Hoje nós temos receio de sermos diferentes. Porque o desejo de andar em santidade nos torna diferente. Cria grande diferença. No livro de Atos, por exemplo, diz que era claro que havia uma distinção entre aqueles que buscavam Jesus e aqueles que não buscavam Jesus, era claro. E o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 2, quando vai exortar a santificação, ele fala em nós não nos conformarmos na forma como esse mundo anda. Então a santidade nos torna diferente, chama a atenção. As pessoas vão ver você muito diferente. E às vezes até vamos ver como que um armado em santo. Mas não somos armados em santo. Nós temos o apelo a sermos santos. Nós somos apelados, somos solicitados, somos pedidos, somos rogados pela compaixão de Deus a sermos santos. Então isso hoje não se vê. E o apóstolo Paulo, quando estava a falar com Timóteo, estava a dizer, faça isso a todo momento. Ensine a doutrina de Deus. Outra coisa, por exemplo, que hoje não se fala com insistência, não se senta, porque aí o texto não estava só dizer pregar, estava a dizer ensinar, estava a dizer corrigir, estava a dizer animar, ok? Não é só quando está aqui no culto para fazer essas coisas. O líder vê, a pessoa não está dando bem, e eu quando falo líder, não estou falando só de pastor, líder de qualquer instituição ou organismo, e não só líder, mesmo também irmãos, porque nós somos chamados a viver em comunhão, nos ajudando uns aos outros. A Bíblia nos diz que nós temos responsabilidades pelo sangue do outro, principalmente daquele que me é próximo. Aquele que me é próximo, aquele que eu vejo de estar errado e que me é próximo, se eu estou a ver, quer dizer que tu tens a possibilidade de ajudar. Porque a visão é o princípio. Quando digo assim a visão ou se a perceber, é o princípio da nossa responsabilidade. Vou fazer entender melhor isso. As pessoas normalmente que começam a ver que algo não está bom, que deve ser mudado, se eles pararem só na crítica, não estão a fazer o trabalho. Mas se eles já viram, porque Deus está te mostrando assim, você está para começar a fazer alguma coisa. Por isso é que a visão ou a percepção é o início da nossa responsabilidade. Quando tu te apercebes que as coisas não estão bem, Deus vai te mostrar, eu estou a te fazer ver para fazeres alguma coisa. E não para nós ficarmos em crítica. Que é o que muitas das vezes nós fazemos. Ok? Eu vou dizendo que atualmente a igreja já não ensina de forma contundente algumas coisas, eu falei da santidade. Uma outra coisa que a igreja hoje já não é contundente mesmo, porque estamos a nos conformar, a situação já está assim, vamos aceitar, é ensinar contra, por exemplo, a fornicação, contra o adultério, que até a Bíblia mostra-nos que é dos pecados mais graves, porque todos os outros pecados são feitos que fora do corpo. A fornicação, o adultério é feito dentro do corpo. E onde está a gravidade disso? É que nós, você ou eu, é o templo de Deus. É onde Deus decidiu habitar. Então, quando cometemos outros pecados, fazemos fora. Mas quando, por exemplo, fornicamos ou adulteramos, fazemos dentro do nosso corpo, que ao mesmo tempo é o templo do Espírito Santo. E hoje, nós não estamos a ensinar isso de forma contundente dentro da igreja.
como que se fosse algo impossível. Não é impossível. Não é impossível. Porque eu falei no princípio que a verdade nos mata, acaba conosco, acaba com o nosso vil desejo, com o nosso mau desejo. Mas nós temos que estar dispostos a sermos mortificados por Jesus Cristo. E quando somos mortificados por Jesus Cristo, aí começamos a conseguir andar em santidade e a facilidade que tínhamos de ter desejos sexuais também começam a diminuir. Mas a igreja hoje nos vai ensinar isso com contundência. Conforme diz, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 a 6. Podem abrir. Gostaria. O apóstolo Paulo, ele quando se dirigiu à igreja de Coríntios, ele chamou a atenção em vários erros. Eu não sei se todo mundo sabe que a igreja de Coríntios era a igreja que manifestou vários erros, mas também com essa igreja que o apóstolo Paulo ensinou de forma clara o significado de santo. Todo mundo sabe disso? Vamos só vamos, mas aqui está o apóstolo Paulo a chamar a atenção. 1 Coríntios 5, 1 a 6, diz assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios como é haver quem abuse da mulher do seu pai. Quer dizer, alguém se meteu com a madrasta. E o apóstolo Paulo começou a chamar a atenção, isso em carta. Estás inchado, estás orgulhoso, e nem ao menos vos entristeçais por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda aqui, ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. Não é boa a vossa jantância ou o vosso orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? O apóstolo Paulo ele faz essa advertência porque havia no meio algumas pessoas que estavam a fornicar, mas a igreja não estava a agir como convém. E ele no fim diz: irmãos, um bocadinho de fermento, há manas que fazem bolo, também alguns manos fazem bolo, para fermentar uma grande massa, não precisa de muito fermento. E o apóstolo Paulo mostra que o pecado é como um fermento. Se nós começarmos a permitir, vem um pecado, vem outro pecado, depois vamos dar conta, toda a nossa igreja, ela fica contaminada. Nós começamos a abrir mão daquilo que são os princípios divinos, daquilo que é a boa palavra de Deus. Ok? Uma outra coisa que também hoje não se ensina ou não se mostra que não deve ser é a intriga entre irmãos. Hoje nós estamos assim, somos todos pecadores, não é assim? A igreja é feita de pecadores, sim. Eu sou pecador, tu és pecador, mas somos pecadores, somos pessoas que fomos convertidas em Cristo Jesus. E que o que Deus quer não é que nós vivamos mais a nossa vida, mas vivamos Cristo em nós. E Ele nos deu um Espírito para trabalhar em nós. Mas nós ficamos a nos contentar, não somos todos pecadores, vamos só aguentar assim. E o apóstolo Paulo, ele mostra, não, isso não é admitido, não é admissível. E ele também, na mesma igreja de Coríntios, no capítulo 3, no versículo 1 e 3, ele chama a atenção a isso, diz, isso é carnalidade, irmãos. Isso é carnalidade. Está a ver que toda a briga dentro da igreja é carnalidade. É carnalidade. É carnalidade. Então, o texto todo que eu trouxe, é para mostrar primeiro, a preocupação que o apóstolo Paulo tinha, mesmo ainda não vendo, a gente sabia, vai haver tempo em que as pessoas não vão querer suportar o bom ensino, a boa palavra. Não vão suportar. E por causa disso vamos abrir mão a muita coisa. Mas a questão agora que fica hoje aqui, o teu coração, o teu irmão, o teu irmão. Essa pergunta é para todos. Essa pergunta é para cada um. O teu coração ama a verdade?
Não é para todos, porque muitas vezes quando a palavra é enviada para todos, cada um não merece, não, se calhar o meu está bom, mas o outro não está bom. A questão é, ama o teu coração, a verdade, o teu, cada um aqui. Ama o teu coração, a verdade. Há o desejo sincero e profundo em ti de seres semelhante a Jesus Cristo. Tens procurado mortificar o teu corpo ou os teus membros que andam sobre essa terra, conforme nos é exortado pelo apóstolo Paulo em Colossenses. Ama o teu coração a verdade. Está o teu coração preparado para ser confrontado? E quando confrontado, você se humilhar e dizer: mais uma vez, Deus, peço perdão, tens razão, me ajuda a corrigir. Está o teu coração preparado para isso? Ou procuras sempre buscar alguma razão para se justificar? Ama o teu coração, na verdade, essa questão fica para cada um. E para finalizar, tal como o apóstolo Paulo, não é? Ele terminou o texto, não é? Esse texto solene, foi um texto solene, não é? Ele depois dirige, ele dá uma exortação a Timóteo: faça isso, ensine, pregue, anime, conforte, repreenda, procura convencer, seja insistente em todo momento, no tempo correto, ou no tempo oportuno, ou no tempo não oportuno, ok? Faça isso porque há esse risco. As pessoas não vão mais amar a verdade. Faça isso para ver se porventura as pessoas não deixem de amar a verdade. E ele, no fim, ele depois faz uma exortação a Timóteo. Mas tu, versículo 5, mas tu, se sóbrio, sejas comedido, ok? Sejas temperado, sejas cauteloso, ok? E sofre as aflições, ou melhor, suporta as aflições ou os incômodos que são derivados, não é, de seguir a verdade, de seguir Jesus Cristo. E faça a obra de um evangelista. Nem todos aqui são evangelistas, mas eu quero dizer, façam aquilo que Jesus te deu a fazer, siga. Então é a mesma exortação que eu quero deixar a todos. Sejamos comedidos, sejamos prudentes, sejamos pessoas que tenham desejos de buscar a palavra verdadeira de Deus. E vamos assumir a carreira que nos é proposta. Só que a carreira que nos é proposta também tem dificuldades, tem espinhos. E Jesus, em várias partes, ele falou isso. Buscar Jesus não é só uma coisa de mar de rosas. Não é só isso. Nós teremos mar de rosas, mas enquanto estivermos aqui, não será sempre mar de rosa. Aqui no coração vai ser um mar de rosa, mas a vida não será sempre um mar de rosa. De tal maneira que os apóstolos tiveram mortes belas. Ok? Quando troquei, não é? Eu troquei. Quando digo tiveram mortes belas, tiveram mortes horrendas, por amor do Evangelho. Por amor do Evangelho. Mas todos, ou pelo menos do que se sabe, abençoando aqueles que os matavam, ou desejando o melhor por aqueles que os matavam. Porque eles já não viam esses como inimigos. Estás a fazer porque estás em pecado, mas depois tu vais compreender porque que eu continuei firme até morrer desta maneira. Então essa é a exortação que eu quero deixar a todos. Vamos amar a verdade tal como ela é. Vamos procurar a sã doutrina, conforme o apóstolo Paulo sempre chama a sã doutrina. Sã quer dizer a pura palavra, a verdadeira, ok? Vamos desejar isso e vamos ter em atenção isso que o apóstolo Paulo chamou. E vamos para todos aqueles que são chamados, meio que têm a possibilidade de ensinar, de ajudar, façam com insistência. Sejam pacientes. Quem é líder, o faça com insistência. Não tema. Não tema de ensinar a palavra de Deus como convém. Não tema. Não tema. Por isso que o apóstolo Paulo também fez essa
essa exortação solene a Deus. Então é essa palavra que eu quero deixar para os irmãos e sempre deixar a questão, que é o tema da nossa pregação. Ama o teu coração, a verdade? Amém? Vamos orar. Pai Santo, Tu és um Deus bom e benigno. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Um Deus que atenta para aqueles que te buscam. Um Deus que atenta para aqueles que te desejam. Muitas das vezes ainda sem te buscar como convém, mas Tu conheces o coração daqueles que te desejam, mesmo sem saber e mesmo muitas vezes sem fazer a forma correta as coisas, ó Deus. Conforme aconteceu uma das vezes, ó Deus, no Antigo Testamento, quando parte do povo que saiu de Israel veio para Judá e comeram o pão da Páscoa, mas não estavam purificados. E quando o rei Ezequias orou, pediu que o Senhor considerasse a intenção dessas pessoas, porque tinham desejo, ó Deus, de te buscar. E Tu os perdoaste a todos, não mataste a ninguém. Pai, nos ajuda, Deus. Ajuda para que nós possamos, ó Deus, atentar para a pura palavra de Deus. Nos ajuda para que nós possamos desejar, ó Deus, a Tua verdade. Possamos desejar a Tua palavra como o ouro e como a prata, Senhor. Possamos desejar os Teus ensinos como uma coisa mais importante que temos, ó Deus, nesta vida. E nos ajuda, Deus Altíssimo, para que levemos a nossa vida a sério, porque a Tua palavra nos mostra que certamente Jesus virá e nos julgará, Pai. Ajuda-nos, Pai Santo. Ajuda-nos para que, quando chegarmos naquele dia, Deus, no dia em que estivermos, todos nós estivermos diante de Jesus Cristo e dos Seus santos anjos, possamos, ó Deus, chegar lá confortáveis, ó Deus, sabendo que seremos aceitos, ó Deus, e seremos chamados, vindo e bendito do meu Pai. Por favor, nos ajuda, Pai, nos ajuda. Dê-nos um coração que ame a verdade, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.